Como eu amo fazer essas análises semanais da rodada, então acabou a semana 12, uma semana excepcional, foi muito legal mesmo, e temos muitas coisas legais pra falar aqui, então não saia daí, porque depois da vinheta vamos falar sobre Browns que ganharam o primeiro jogo depois da demissão do Hugh Jackson, enfrentando Hugh Jackson, Packers e Browns que agora estão com o mesmo desempenho, o mesmo número de vitórias, derrotas e empate, e Philip Rivers, capa desse vídeo, sendo simplesmente fantástico e um pouco menosprezado. Bora! Sejam muito bem-vindos ao Gonin Sports. Vamos começar como sempre pelo Thursday Night Football, que dessa vez é especial. Tivemos o dia de ação de graças, o Thanksgiving, que aliás eu associei pela primeira vez que ação de graças é o ato de dar graças, ou seja, Thanksgiving, ok. Que começou, foram 3 jogos na quinta-feira, que pra eles é feriado, pra nós não. Então, o primeiro jogo foi entre Bears e Lions. Lions e Cowboys sempre jogam no dia de ação de graças, é uma tradição da NFL. Os Bears ganharam dos Lions por 23-16, os Bears agora 8-3 e os Lions 4 vitórias e 7 derrotas. O Trubisky não jogou nesse jogo, o Mitchell Trubisky, ele machucou o ombro, então o Chase Daniel substituiu ele e cumpriu a missão. 2 touchdowns, sem interceptação, 4 sacks, sofreu um pouco com isso, mas ganhou o jogo. O mérito maior vai para a defesa dos Bears, que forçaram 2 interceptações e 2 sacks no Matthew Stafford, que não jogou mal não. A questão é que foram 2 touchdowns defensivos dos Bears, então o mérito aqui vai muito para eles. E os Lions têm bons jogadores que não foram suficientes, cara, que são jogadores que vão bem, são consistentes há vários jogos já, mas que não foram suficientes na vitória, como é o caso do LeGarrette Blount, o running back dos Lions, e o Kevin Golladay, que já tá indo bem aí, faz uns bons jogos wide receiver, né? O jogo que teve depois, às 7h30, foi entre Redskins e Cowboys. Os Redskins perderam dos Cowboys 31-23, os Redskins e os Cowboys com 6 vitórias e 5 derrotas agora. Os dois ainda estão no páreo aí pros playoffs, que tá bem duro, inclusive. Colt McCoy é quarterback dos Redskins nesse jogo, porque o Alex Smith teve aquela lesão que eu falei no último vídeo, e ainda não se sabe se ele pode voltar a jogar, provavelmente nessa temporada ainda, menos ainda, mas não se tem muita confirmação. O Colt McCoy fez 2 passes para touchdown, 3 interceptações e 3 sacks, e arriscou corridas também, o que foi legal, mas dá pra ver que tem um motivo. Sabe quando você vê um quarterback reserva e você sabe por que ele não é titular? Porque ainda... sabe, não tá muito bem na posição ali. O destaque dos Cowboys vai pro Amari Cooper nesse jogo, que fez 180 jardas, foi muito bem. E o Ezekiel Elliott, como sempre, ele foi bem e ele ajudou muito os Cowboys por causa disso, e ele foi bem nesse jogo com 125 jardas. Com esse jogo, os dois times, os Redskins e Cowboys, lideram a NFC East, com os Eagles logo atrás. No final desse vídeo, além de falar sobre a semana 13, eu também quero mostrar pra vocês como é que estão as divisões, porque estamos próximos dos playoffs, então isso começa a ser muito importante. O jogo que fechou o Thursday Night Football foi entre Falcons e Saints lá no Mercedes-Benz Superdome, o estádio dos dois times é da Mercedes, e os Saints ganharam a 10ª vitória seguida. 10-1 o Saints está agora, Falcons 4 vitórias, 7 derrotas, o jogo foi 31-17. Foi o jogo dos grandes quarterbacks, né? Tanto o Matt Ryan quanto o Drew Brees, os dois são muito bons e tinha tudo pra ser um jogo muito competitivo, mas os Saints impuseram um domínio muito forte ali. Tanto que eles abriram 24-3, acabou não sendo um jogo competitivo. Os Falcons não teve nenhum jogo corrido, foi totalmente nulo, cara. O Matt Ryan fez 47 tentativas de passe, isso até justificado, né? Ele teve que contar muito com o passe. A defesa do Saints não deixava o Matt Ryan nem respirar. Imagina o jogo corrido progredir. E pra você ter uma ideia, o Matt Ryan foi o maior corredor do time com 16 jardas e mais 4 touchdowns pro Drew Brees. O Saints tá voando em níveis absurdos e hoje podemos dizer provavelmente que é o melhor time da liga, cara. Sério, eles são incríveis. Lembrando mais uma vez que Rams e Chiefs descansaram e voltam agora pra semana 13, que eu falo já já. Jogos de domingo, os Jaguars perderam mais uma, 7ª derrota seguida dos Jaguars, que perderam para os Bills 24-21, os Jaguars estão 3 vitórias, 8 derrotas e os Bills 4-7. O defensive end dos Jaguars, o Shaq Lawson, e o running back dos Bills, o Leonard Fournette, brigaram depois de um touchdown, aquele negócio, mas eles acabaram levando a briga muito adiante, foram brigando até o vestiário, ficou meio tenso o clima, e o Josh Allen mostrou um potencial muito forte mais uma vez, mostrou talento com os pés, uma coisa que ele não tinha antes. Olha que interessante, foi o maior número de jardas corridas por um quarterback dos Bills desde 1970, ele fez 99 jardas no jogo. Foi a maior corrida por um quarterback esse ano, ele fez uma corrida
de 45 jardas, cara. E além disso, mostrou por que ele foi draftado principalmente por um braço forte. Ele fez o maior passe para touchdown por um quarterback calouro desde 1970, um passe para 75 jardas. O Josh Allen foi muito bem e os Bills mereceram aí o ganhar. E eu quero falar uma coisa aqui sobre um cara chamado Jalen Ramsey, jogador dos Jaguars. Ele adora fazer um trash talk. Trash talk significa falar que alguém é ruim antes do jogo pra botar aquela pilha e tal. Só que ele adora fazer isso e não mostra nada depois. Ele falou que o Josh Allen é um lixo e no meio do jogo ele apontava pro banco de reservas dos Bills falando: você é lixo, você é lixo. E os Jaguars perderam a 7ª seguida, então talvez ele devesse abaixar um pouco a bola. Eu não sou muito fã de cara assim, não. Os Browns ganharam dos Bengals. Isso eu precisava falar aqui. Eu precisava falar aqui porque o Hugh Jackson, antigo head coach dos Browns, foi demitido e ele se tornou o coordenador ofensivo dos Bengals. Então os times se enfrentaram, lembrando que tanto Browns quanto Bengals, Cincinnati e Cleveland, não respectivamente, os dois são de Ohio. Então é interessante porque é um duelo ali, Ohio Bowl, né? O jogo foi 35-20, os Browns agora 4 vitórias, 6 derrotas, 1 empate e os Bengals 5-6. Os Bengals me decepcionaram, eles estavam muito bem e agora parece ladeira abaixo, até porque o Andy Dalton, quarterback dos Bengals, teve uma lesão no dedão. O Jeff Driscoll substituiu ele, não foi mal, marcou touchdown, mas o Andy Dalton não volta mais pra temporada, cara. Foi uma lesão séria, ele não volta mais e pra mim eu acho que os Bengals estavam indo bem, agora estão numa fase muito ruim e com essa lesão aí. O que acontece agora? Vamos falar então dos Browns, né? Baker Mayfield com 4 passes para touchdown, recorde de um rookie na franquia dos Browns. Hugh Jackson foi demitido, foi para os Bengals e os Browns fizeram simplesmente 28-0 no segundo quarto, velho, pelo amor de Deus. E aí na coletiva de imprensa o Baker Mayfield fala assim: é bom ter alguém que a gente acredita fazendo as chamadas agora. Então com certeza foi num clima longe de ser um clima saudável ali. O Nick Chubb, draftado pelos Browns, saiu com 128 jardas totais, 2 touchdowns, foi bem pra caramba. E a AFC Norte ali, a divisão dele, está toda embolada ainda. O que acontece é o seguinte: os Browns podem estar em uma ascendente. Falar de playoff dessa vez eu acho um pouco difícil aqui, sendo sincero, mas por uma temporada passada de 0-16, agora 4-6, e a temporada que vem pode ser muito boa para os Browns, que se livraram de um head coach que não estava sendo tão bom, né? Os Patriots, deu a lógica, ganharam dos Jets, duelo de divisão também. Os Patriots agora 8-3, os Jets 3-8, o jogo foi 27-13. Brady bateu um recorde muito legal, um dos principais recordes aí para quarterback. Ele passou o Peyton Manning, que eu inclusive falei nesse vídeo aqui, os recordes e por que o Peyton Manning é tão bom assim. Ele passou o Peyton Manning em jardas passadas na história, incluindo playoffs. Isso é um baita de um recorde muito legal aí pro Tom Brady. E os Patriots jogaram completos de novo. Caras que estavam fora, como Sonny Michel, Gronkowski, que tava meio assim. O próprio Brady tava, não se sabia se iria jogar. Todos jogaram. Sonny Michel fez um baita de um jogo. Se ele continuar assim, ele pode até concorrer. Concorrer ele vai, mas com Saquon Barkley é um pouco mais difícil. Mas ele pode se tornar um páreo duro aí para ser o Rookie of the Year, um dos melhores jogadores novatos do ano. Ele com certeza já é. Do lado dos Jets, o Sam Darnold tá machucado, então o quarterback foi o Josh McCown. E é interessante porque os dois, o Josh McCown tem 39 anos, o Tom Brady tem 41. Então são 80 anos de idade quando combina os dois quarterbacks. E isso é um dos recordes assim da NFL, uma coisa muito difícil de se ver. Os Jets não estavam mortos nesse jogo, mas os Patriots conseguiram dominar o jogo, segurar o ataque dos Jets, a defesa dos Patriots apareceu, mesmo não dando pra confiar tanto ainda, e o jogo corrido dos Jets foi muito fraco, sendo que ele normalmente é bom ali. Então 27-13 para os Patriots. Uma derrota bem amarga para os Giants foi contra os Eagles, 25-22 para os Eagles, que ganharam depois de um... Puta, tá difícil para os Eagles aí. Os Eagles agora 5-6 e os Giants, que pena, 3-8, né? Os Giants ainda matematicamente não estão eliminados, mas eles têm que, e torcer muito ainda. Além de ganhar, eles têm que torcer muito. Os Giants abriram 12-0, então foi mais amargo ainda por causa disso. O Saquon Barkley está com 12 touchdowns na temporada e na carreira da NFL, mais um touchdown e ele bate o recorde para um iniciante, o que é muito interessante. O Eli Manning errou bastante passe, além de ter sido interceptado uma vez, e os Eagles, mesmo com muito desfalque, conseguiu fazer bom uso dos corredores que tem, e o Zach Ertz, para variar, o tight end maravilhoso, conseguiu usar bastante e foi bem legal. E aí teve um field goal no final do jogo
pra ganhar. Nenhum dos dois times jogou o tanto que poderiam jogar com os jogadores que tem, mas acabou sendo mais amargo pros Giants, que começaram ganhando, estavam dominando, não sei o que. Eagles ganharam em casa. Quem ganhou em casa também foi Tampa Bay Buccaneers, 27-9 contra os 49ers. 49ers agora 2-9, os Bucks 4-7. Não teve rodízio de quarterback dessa vez para os Bucks, eles jogaram apenas com Jameis Winston, que fez 2 touchdowns, jogou bem pra caramba, tá ótimo. Mas o destaque dos Bucks vai pro Mike Evans, que chegou a 1000 jardas pela 5ª temporada seguida, ou seja, desde que ele começou na NFL. Mike Evans é um baita de um jogador. Os 49ers correram bem, mas não conseguiram converter em ponto, não conseguiram progredir ali, por isso não foram tão bem. Eu tenho que pedir desculpa pra vocês porque eu esqueci totalmente de falar na semana passada do Cairão, cara, o Cairo Santos. Eu fiz um vídeo falando que ele foi contratado pelos Bucks, mas eu não falei da estreia dele na semana passada. Ele não chutou field goal, mas acertou todos os extra points que ele chutou. Mas nessa semana agora ele precisou chutar field goals e acertou tudo. Ele acertou 2 field goals e 3 extra points, sendo que o field goal mais longo foi de 41 jardas. Ele tá 100% de aproveitamento nos Bucks por enquanto, o que é excelente, vai Cairão. E os 49ers sofreram bastante com a defesa aí, que forçaram turnover, 4 sacks e tudo mais, né? Os Seahawks ganharam um baita de um jogaço contra os Panthers e mereceram, cara. O Russell Wilson, eu sou fãzaço do Russell Wilson, eu tirei a camisa dele daqui. Os Seahawks jogaram com garra fora de casa, o Russell Wilson brilhou pra caramba. Primeiro dos Panthers, o Christian McCaffrey bateu um recorde de 100 jardas de corrida e 100 jardas de recepção no mesmo jogo, além de ter feito 2 touchdowns, é o segundo ano dele, o cara é bom pra caramba. O Cam Newton também jogou bem, apesar da interceptação. Os dois times estavam muito parelhos ali o jogo inteiro. A questão é que o Graham Gano, o kicker dos Panthers, errou um field goal, e aí os Seahawks correram pra caramba atrás, empataram o jogo, e aí com o relógio parado, o Janikowski acertou o field goal e deu a vitória aí pros Seahawks. Os dois times estão 6-5, esqueci de falar. Adivinha quem perdeu de novo, né? Os Raiders tinham ganhado na semana passada, mas agora perderam novamente para os Ravens. Os Raiders agora 2-9, os Ravens 6-5, vários times 6-5, né? 34-17 para os Ravens. Foi o segundo jogo seguido com mais de 100 jardas para o senhor Gus Edwards dos Ravens, o rookie. Isso é muito interessante, tá indo muito bem. Temos vários corredores iniciantes indo muito bem nessa temporada, é bem legal. E o Joe Flacco, que tá machucado, não jogou, ombro, se eu não me engano. E o Lamar Jackson tá substituindo ele. Não foi tão bem assim, mas mostrou o quanto ele é forte com as pernas ali. Mesmo assim, fez um touchdown, 2 interceptações e deu conta do recado, né? Correu bem também. O Derek Carr fez um jogo melhor do que ele tinha feito nos últimos jogos, mas não o suficiente. E o problema é que os Raiders pegam os Chiefs agora, depois dos Chiefs descansarem uma semana ainda, vai ser uma desgraça. Se os Raiders ganharem esse jogo, quem apostou neles em Las Vegas tá rico, eu tenho certeza, porque na casa de apostas tá dando uma diferença de 15 pontos aí. Uma lavada gigantesca foi dos Chargers contra os Cardinals. Aposto que deu um mini ataque cardíaco em vocês aí. 45-10 para os Chargers, que agora estão 8-3. E os Cardinals 2-9. Primeiro de tudo, os Cardinals começaram abrindo 10 pontos e levaram uma virada absurda. Eu tava achando estranho, mas aí tudo voltou ao normal. Precisamos falar sobre os Chargers, precisamos falar sobre Philip Rivers. É um dos quarterbacks mais subestimados da NFL. Ele não é muito falado, mesmo sendo um quarterback maravilhoso. Ele bateu um recorde, cara. Ele fez 25 passes seguidos em apenas um jogo completos. Ele fez 25 de 25 e terminou o jogo 28-29. Errou apenas um passe sem nenhuma interceptação. É o recorde da história da NFL de apenas um jogo. É fantástico. O Philip Rivers é maravilhoso, cara. Eu acho que ele merecia muito estar na thumbnail desse vídeo. Então, porque os Chargers estão fazendo um baita desempenho. Eles estão 8-3, velho. 8-3. Eles estão ali disputando muito ali da Conferência Americana junto com outros grandes times e podem ir bem longe por causa disso. Isso é bem legal. O Melvin Gordon, uma peça importantíssima dos Chargers, está com lesão no MCL, é um ligamento lá, não é tão sério quanto o ACL. Ele deve voltar depois de uma semana fora aí só. E nos Cardinals, o Josh Rosen ainda tá sofrendo bastante, parece que não tá engrenando muito. Os Cardinals erraram o field goal e morreram completamente depois do primeiro quarto. Vitória pros Chargers em casa no StubHub Center. Os Broncos ganharam dos Steelers 24-17, cara. Isso é um resultado não tão esperado assim. Foi bem
Foi bem esquisito, inclusive quando você viu o jogo parecia que os Steelers iam embalar, mas eles não conseguiam pontuar e os Broncos estavam sempre ali, não sei o que. Broncos acabaram levando a vitória. Primeiro eu preciso pedir uma desculpa aqui. Eu falei que a disputa da AFC estava entre Patriots e Chiefs, sendo que na semana passada os Steelers estavam na seed 2, na frente dos Patriots. Agora sim, os Patriots estão na seed 2 e os Chargers também estão na frente dos Steelers. Os Steelers estão seed 4, ou seja, o quarto time ali no duelo dos playoffs, mas me desculpem por esse clubismo, realmente esqueci dos Steelers que estão indo muito bem, mas essa derrota foi difícil para a situação da AFC ali. Os Broncos continuam 5-6, então não tá tão bom assim, mas os Steelers 7-3-1, então ótimos por causa disso, né? Teve um fake field goal dos Steelers que levou pro intervalo com um empate de 10-10, isso foi bem legal. Teve um touchdown maravilhoso dos Steelers, do Juju Smith-Schuster saindo da endzone, 97 jardas, com o defensor vindo na direção do Big Ben com tudo, assim, ele conseguiu fazer o passe e foi muito legal. Aí o Big Ben começou a ser interceptado, começou a cometer erros, os Broncos acordaram, Case Keenum fazendo ótimos passes, a defesa dos Broncos essencial para impedir um first and goal ali no finalzinho que poderia dar vitória para os Steelers. O Big Ben se tornou líder em interceptações na red zone, o que é bem pesado. Ele teve 56 tentativas de passe no jogo, isso é muita coisa, teve que contar muito com o passe ali, os corredores dos Steelers não foram tão bem assim. E aí a vitória foi para os Broncos, uma derrota também meio amarga dos Steelers, mesmo sendo fora de casa, né? Para fechar essa tarde de domingo, os Dolphins perderam para os Colts em mais um jogo apertado, 27-24 para os Colts. Os Dolphins agora estão 5-6 e os Colts 6-5. O jogo foi bem pegado, foi empatado para o halftime também. Mas essa foi a quinta vitória seguida dos Colts, cara. Os Colts estão embalando pra caramba. Teve passe do Brissett, que é o quarterback reserva dos Colts, pro Andrew Luck numa jogada de quarta descida, foi bem legal. O jogo teve fumble pra caramba, o Luck foi bem, mesmo tendo 2 interceptações, que foi pesado, e o Tannehill, do lado dos Dolphins, também jogou muito, cara, que foi bem legal, mas a defesa dos Colts apareceu quando mais precisava, e aí o Vinatieri matou um jogo com um field goal no relógio zerado aí, vitória dos Colts. Sunday Night Football, um dos jogos mais esperados dessa rodada porque é um duelo de divisão e talvez a maior rivalidade da NFL, me corrijam se eu estiver errado. Os Packers e os Vikings jogaram no maravilhoso US Bank Stadium dos Vikings. Estádio lindo, cara, eu sou fã daquele estádio, completamente fã. E os Vikings levaram a vitória, 24-17, os Packers agora 4-6-5. Sim, se você se lembra bem, esse é exatamente o desempenho dos Browns, cara. Packers e Browns estão com o mesmo desempenho, 4 vitórias, 6 derrotas e um empate. E os Vikings agora 6-4-1, né? Adam Thielen, um dos melhores jogadores, já foi thumbnail aqui em uma das rodadas, nono jogo dele com mais de 100 jardas de recepção, recorde dos Vikings, o cara é bom pra caramba. O Dalvin Cook foi muito importante no jogo, running back dos Vikings, e ainda fez o touchdown e comemorou passando embaixo do negócio, assim, a lá El Chan, o Everaldo até cantou El Chan na transmissão. O Kirk Cousins fez um baita jogaço com 3 touchdowns, nenhuma interceptação e mais de 300 jardas. Do outro lado, o Aaron Rodgers sofreu com sec, não jogou mal, é difícil o Aaron Rodgers jogar mal, mas também não foi suficiente para fazer pontuações, sabe? O Aaron Jones, running back dos Packers, se consagra ali, se consolida como corredor do time, o cara é bom demais mesmo. E o Dan Bailey, kicker dos Vikings, errou 2 field goals, mesmo assim saíram com a vitória. Fechamos então com os Titans e Texans no Monday Night Football, 34-17 para os Texans, resultado esperado. Os Titans agora 5-6 e os Texans 8-3. É a 8ª vitória seguida dos Texans que começaram 0-3. Isso é muito interessante, é um recorde da franquia que nasceu em 2002. E foi meio parecido com os Cardinals no sentido de que os Titans abriram 10-0 e depois os Texans acordaram, viraram o jogo e aí os Titans não conseguiram mais voltar lá, né? Uma coisa rápida sobre o Lamar Miller. Lamar Miller é um jogador fantástico dos Texans, ele fez um touchdown de 97 jardas corridas e ele é o único jogador que já fez 2 vezes isso. Eu vi um vídeo do Paulo Antunes de análises semanais que eu recomendo super que vocês vejam porque o cara é simplesmente fantástico, é uma enciclopédia. E até hoje tiveram 6 corridas de 97 jardas, 2 delas são do Lamar Miller, o que é muito interessante. Foi em 2014 contra os Jets que ele fez a outra. Isso é muito, muito legal. Ah, desculpa, 6 corridas para mais de 97 jardas, tá? O Mariota nos Titans fez um bom jogo, mas a defesa dos Texans foi muito boa e conseguiu neutralizar o jogo corrido e teve um pass rush muito forte. Os Titans não são um time ruim, mas o calendário tá difícil também e estão aí 5-6, né? Antes da gente falar da semana 13, vamos só dar uma olhada rápida em como estão as divisões da NFL pra gente ver o que pode rolar aí, bem rápido, prometo pra vocês. Na divisão da AFC East, a AFC Leste,
tá dando meio que a lógica, né? Mesmo com as mudanças aí. Os Dolphins eu esperava que fossem bem piores, mas não estão tão ruins assim. Patriots em primeiro 8-3, e aí Dolphins em segundo 5-6, mas até o final da temporada ainda pode mudar bastante isso daqui, mas por enquanto Dolphins em segundo 5-6, Bills 4-7, Jets 3-8, né? Na AFC Norte, os Steelers estão em primeiro com 7-3, mas depois fica mais embolado. Os Ravens estão com 6-5, Bengals 5-6 e Browns 4-6. Dependendo de como vai pra frente, se os Browns começarem a ganhar pra caramba e os Ravens e os Bengals não embalarem muito... Não, é muito difícil, porque os Ravens estão um pouco mais consistentes, eu sinto, sabe? E os Steelers, que mesmo com algumas lombadas aí, parecem estar tranquilos. Na AFC Sul, as coisas mudaram bastante. Os Texans estão em primeiro ali, 8-3, eu digo quando comparado à temporada passada, né? Os Colts em segundo, 6-5, mas dependendo de como for ali com os Titans também podem passar à frente, como foi na temporada passada, e ir para os playoffs. 5-6 e os Jaguars uma decepção 3-8, principalmente quando comparado à temporada passada. AFC West, os Chiefs estão em primeiros de longe com 9-2, os Chargers em segundo de longe com 8-3 e aí Broncos 5-6 e Raiders 2-9. Essa divisão provavelmente vai terminar assim mesmo e vai passar Chiefs e Chargers aí. Indo para a Conferência Nacional, os Cowboys e os Redskins estão com 6-5, liderando a divisão. Os atuais campeões, os Eagles, estão com 5-6, então pode mudar tranquilo. E aí o time que é muito difícil de ir para os playoffs é os Giants, que estão 3-8 aí. Sinto muito, cara, eu acho quase impossível os Giants irem para os playoffs. Já pensou se eles calassem a minha boca, seria impressionante. NFC Norte é o esperado, não era o esperado antes, mas agora, do jeito que a temporada tá indo, os Bears estão indo muito bem com 8-3, e ali Vikings e Packers, os Vikings estão melhores, estão em segundo lugar com 6-4 e os Packers com 4-6, mas é o Aaron Rodgers e são os Packers, cara. Se eu fosse torcedor dos Packers, eu sinceramente deixaria pra temporada que vem pros Packers tentarem playoffs, porque se os Packers forem pros playoffs agora, provavelmente eles não vão demitir o Mike McCarthy. E eles precisam fazer isso, sério. E os Lions em últimos aí com 4-7, também, tecnicamente, estão no páreo. NFC Sul, os Saints estão em primeiro com 10-1, já estão praticamente classificados. Os Panthers 6-5, e aí Falcons e Bucks empatados com 4-7. Do jeito que a carroça tá andando, é capaz de passar Saints e Panthers mesmo. E para finalizar, NFC West, os Rams em primeiro com 10-1, também praticamente classificados. Seahawks com 6-5, devem ir para os playoffs, o que é bem legal. E aí Cardinals e 49ers com 2-9, muito difícil, praticamente fora da disputa também, talvez matematicamente já estão, tá bom? E então vamos finalizar esse vídeo falando sobre a semana 13, e me perdoem que no vídeo passado eu confundi completamente o mando de campo. A questão é que adiantei muito o vídeo, e aí eu peguei de um site da ESPN que colocava o mandante em primeiro, assim como é aqui no Brasil. Lá fora eles colocam o mando de campo no segundo time, entendeu? Bom, a rodada começa na quinta-feira com o Thursday Night Football, bem legal entre Saints e Cowboys. Provavelmente vai dar Saints se der a lógica aí, mas o jogo é legal porque é lá no estádio dos Cowboys, 11h15 da noite na ESPN. Aí a rodada continua no domingo, agora voltamos ao normal, e eu vou falar aqui os jogos da ESPN, né? Colts e Jaguars lá no estádio dos Jaguars, às 4 horas da tarde. Provavelmente vai dar Colts do jeito que os Colts estão indo e do jeito que os Jaguars não estão, né? E aí outro jogo legal é entre Browns e Texans. Eu tô muito curioso pra ver aí como vai ser os Browns agora no segundo jogo sem o Hugh Jackson, depois de uma vitória importante contra o forte time dos Texans, que estão a 8 jogos ganhando, ainda mais jogando em casa. Eu acho que dá Texans, mesmo com os Browns nessa embalada que eles estão. 4 horas da tarde na ESPN 2. Chiefs e Raiders fazem um jogo praticamente de graça para os Chiefs, mesmo sendo fora de casa, 7 horas da noite na ESPN Extra, até porque os Chiefs estão voltando da folga, enfrentando os Raiders, que estão muito mal nessa temporada. A chance é gigantesca dos Chiefs ganharem, é nisso que eu aposto. 7h25, um dos melhores jogos desta rodada. Vikings vai até o Gillette Stadium enfrentar os Patriots, um baita de um jogaço às 7h25 da noite na ESPN. Eu acho que dá Patriots, porque eu acho que os Patriots estão com um time melhor que os Vikings, mas se os Vikings jogarem muito bem e os Patriots derem aquela dormida que às vezes eles dão, a vitória vai ser dos Vikings, mas eu aposto nos Patriots pra esse jogo.
11h15 da noite, um baita jogaço, provavelmente o melhor jogo da rodada. Os Chargers vão até o Heinz Field enfrentar os Steelers fora de casa. 11h15 da noite no Sunday Night Football, Big Ben jogando no prime time, e eu aposto nos Chargers, sim. Os Steelers estão 7-3-1, os Chargers estão 8-3, eu acho que os Steelers têm time, mas tem time muito pra ganhar dos Chargers, mas do jeito que os Chargers estão nessa temporada, e se o Melvin Gordon voltar, o que é bem difícil, ele provavelmente não vai jogar essa semana, eu acho que dá Chargers, cara. E é um jogo, talvez o jogo mais difícil, mas eu acho que dá Chargers. Vamos ver o que dá semana que vem. Redskins e Eagles se enfrentam no Monday Night Football para terminar a semana 13 no estádio dos Eagles, Lincoln Foundation Field, às 11h15 na ESPN. E é bem capaz de dar Redskins, cara, só que depende muito de como os Eagles jogam, porque os Eagles são muito fortes. Se eles conseguem colocar esse potencial em campo, acabou. E aí fora da ESPN um jogo interessante também entre Denver e Cincinnati, porque são dois times que estão embolados e que a vitória pode ser muito importante para uma chance de playoffs, tá bom? Acabamos a análise da semana 12, infelizmente já tá acabando. Convido todos vocês a estarem aqui no canal para os próximos dias, que tem vídeo bem legal. E toda terça ou quarta-feira, normalmente é de quarta-feira, a análise da rodada, tá bom? Se vocês gostaram, não deixem de dar aquele gostei aí embaixo que ajuda demais, tá? Se inscrevam no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, fui!